Oi, pessoal, estão gostando? Como é que tá? Aqui quem tá falando é a Yoda. E eu quero que você se inscreva, curta e compartilhe o canal. Ative o sino das notificações. Segue aí com mais conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Ultra. Esporte, conhecimento e cultura é aqui na Ultra. Olá, para você que acompanha o Pisa Fundo Última Chance aqui na Ultra Esportes Multimídia, chegamos com mais uma temporada. E essa temporada está muito fresca na nossa mente. Temporada 2021, que foi até lá dezembro, finalzinho do ano de 2021, e que está sendo debatida até hoje. Hoje, o dia que a gente grava, dia 11 de fevereiro de 2022, ela ainda está em debate, tem coisa em debate, lançamento dos carros, e a gente traz um remember dessa temporada que aconteceu há tão pouco tempo atrás. Antes disso, antes de jogar a bola para o Luciano dar a saudação dele, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, comente os pontos da temporada de 2021, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, dê dislike se você não gostar também, já que gera engajamento. E aí, eu passo a bola para o Luciano. Luciano Mega, mais uma vez, um prazer estar com você para mais um Pisa Fundo Última Chance. É um prazer, Matheus. É um prazer estar outra vez aqui debatendo esses campeonatos fantásticos, né? Que terminam na última corrida, né? Essa última chance aí, quando a gente começou, né? Que ideia fantástica que tu teve. Estamos numa plataforma diferente, né? Gravando outra plataforma aqui. Eu tô com um carão, rapaz. Eu tô tentando ajeitar a câmera aqui, viu? Estou tentando ajeitar a câmera aqui, porque na outra plataforma que a gente usa, a câmera estava nessa posição. Perfeita. Aqui eu estou tentando ajeitar aqui o ângulo. Faz parte. A gente está numa plataforma nova, programa que a gente está fazendo aqui no Zoom agora, então, novidades para vocês também. E aí, a gente vai começar falando da temporada de 2021, dessa feroz disputa entre o Verstappen e o Hamilton, né? Disputa essa que foi até a última chance, até a última corrida, como você sabe, mas eles chegaram empatados à última corrida e a gente vai ver isso. Então eu vou destacar aqui, além, obviamente, de Verstappen e Hamilton, eu quero fazer um breve destaque para o Kimi Raikkonen, que foi a última temporada dele na Fórmula 1, correndo pela Alfa Romeo. E, curiosamente, ele foi a única substituição que teve durante a temporada, né? O Kimi ficou 2 corridas de fora por causa de Covid. Quem o substituiu foi o Robert Kubica, polonês, piloto reserva da Alfa Romeo. Inclusive, continua no cargo para a temporada 2022, o Robert Kubica. Então, o Kimi foi o único piloto que foi substituído. E eu acho que vale uma menção honrosa, Luciano, também, para o Esteban Ocon, que ganhou sua primeira corrida, né, no Grande Prêmio da Hungria, aquele grande prêmio que o Hamilton relargou sozinho. Vale uma menção também para o Lando Norris, que fez ótima temporada, deu uma queda no final, mas fez uma boa temporada, chegou muito perto de ganhar sua primeira corrida, né? Então, assim, uma geração muito boa, né, Luciano? Acho que a gente tem uma geração de pilotos muito, muito boa, né? Eu gosto da geração atual, apesar de ter ali 2 ou 3 que talvez não deveriam estar. Mas, na verdade, sabe, Matheus, às vezes eu penso muito sobre isso. Não é que eu acho que eles não deveriam estar. O problema, porque a gente já teve pilotos bem piores aí do que esses que a gente fala. Né? Mazepin e Latifi, principalmente. Teve caras aí, a gente tende a glamorizar o passado às vezes, sabe? Sim. Tinha uns caras, que, olha, eram bem piores que eles, bem piores. Para mim, o problema é o que muita gente fala, e eu me filio nessa corrente, não é a qualidade tanto assim. Sempre vai ter os bons, os médios e os mais fracos. E sim o número de carros, né? Falta vaga, sim. E aí tem bons pilotos que acabam não entrando. Esse é o problema. Sim. E não que os que estejam lá sejam tão ruins assim. Tem caras aí... tinham japoneses aí que corriam na década de 80 e 90, com certeza piores que Mazepin e que Latifi, entendeu? Mas com certeza. Sim, sim. E um retrato disso é que, por exemplo, mais uma vez, um campeão de Fórmula 2 ficou sem carro, né? O Oscar Piastri tá a pé, né? Não tem vaga, ele é piloto reserva da Alpine.
E ele ganhou a Fórmula 2 assim, de maneira avassaladora, né? Sobrando. Sim, sim. E aí tem aquela regra também, né? Isso é sacanagem, né? A Fórmula 2 tem a regra que o campeão não pode correr no ano seguinte, né? Sim. E aí ele ficou, então, sem lugar nenhum. Sim. Não pode correr na 2, não conseguiu o carro na 1. São dessas coisas, né? Então, eu destaquei estes pilotos, acho que o Norris e, óbvio, se a gente for falar de destaques, tem o Carlos Sainz também, eu acho, na Ferrari, fez uma brilhante temporada, né? Uma temporada muito sólida, bateu o Leclerc, né? Então, assim, foi uma temporada importante, né? O Gasly também fez ótima temporada. Eu acho que teve bastante gente andando em ótimo nível em 2021. Isso que eu achei bastante legal. Muita gente andando em bom nível. Outra coisa interessante, né, sobre o desempenho dos pilotos ainda, como teve, essa temporada teve uma coisa que eu achei interessante, Matheus. Tirando tirando o Verstappen e o Hamilton, que andaram demais o ano inteiro, foi uma temporada que teve vários pilotos com fase, né? Sim. Pega na Ferrari mesmo, o Norris começou melhor, né? Aliás, o Norris, o Leclerc. O Leclerc começou melhor. E do meio para o fim, o Sainz, né, triturou. Na McLaren, o Norris começou melhor. Do meio para o fim, o Ricardo foi melhor. Então, a gente teve ali vários pilotos com fases durante o ano, né? Sim, teve isso também, né? Mas a temporada foi de Hamilton e Verstappen, e é o que a gente vai ver esses dois andaram logo bem mais, né? Eles foram espetaculares, né? Assim, daqueles anos que talvez até os dois mereciam o título, mas só podia ganhar um. Não tinha jeito. Os dois pilotaram como campeões. Luciano, você vai destacar alguma pista aí pra gente? Sim, só eu estou baixando aqui, né? Mas ao mesmo tempo vamos dar uma falada no calendário, né? Porque foi o maior calendário de toda a história da Fórmula 1, né? Sim. Foi o ano com mais corridas. Foram 23, tá? Então, esse ano com 23 corridas, o Matheus, ele foi assim tão longo que parece que está tão longe a corrida lá do início, né? Sim. Que começou por uma questão da pandemia, né? Vinha começando sempre na Austrália, mas aí começou em 28 de março no Bahrein. E agora ficou, né? O Bahrein gostou de fazer abertura pelo jeito, e vai ser o início agora mesmo, tendo a Austrália, vai começar no Bahrein. Inclusive, os testes, né? Já vão ser no Bahrein também. Sim. Já vão ser no Bahrein também. Até para cumprir a questão lá da regra da pandemia, porque daí a Fórmula 1 vai para os testes e já fica, viu? Tem isso também, viu, Matheus? Então, começou no Bahrein, 28 de março, aí depois fomos para Imola, GP da Emília-Romanha, né? Portugal, no Algarve, Barcelona, Mônaco, Baku, GP da França, em Paul Ricard, depois 2 corridas na Estíria, né? Estíria e Áustria, 2 corridas no Red Bull Ring, Silverstone, GP da Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, com a curva inclinada lá, né? Estilo oval, Monza. E a Bélgica foi a corrida que não teve corrida, né? O mini prêmio da Bélgica, né? Mônaco. Poxa vida, depois da Bélgica vem o Zandvoort, que aí salvou. Aliás, a Bélgica, vamos fazer um parênteses aqui, não podemos falar da Bélgica sem falar que ficamos 4 horas no ar. Ficamos 4 horas no ar, verdade. Seguramos 4 horas de transmissão, eu, tu e o Felipe, e sem faltar assunto, meu amigo. E sem faltar assunto. Foi. Era a nossa primeira, né, transmissão ao vivo de corrida, né? E foi justamente esse dia, né? Assim, foi uma transmissão bem legal mesmo. Primeira corrida de Fórmula 1 que a gente foi fazer, teve 2 voltas de safety car e ficamos 4 horas no ar. E o primeiro jogo da seleção brasileira que a gente foi fazer, que foi pertinho um do outro, teve 4 minutos de jogo e parou por causa dos fiscais da Anvisa, tirando 3 jogadores da Argentina do jogo, lembra? Foi bem pertinho do outro. Depois foi para Monza, aí já estávamos em setembro. Também em setembro tivemos Sochi, que geralmente é uma corrida chatíssima, e esse ano foi legal.
Sim. E agora 2022 vai ser o último ano de Sochi, né? Em 23 Sim. vai mudar de pista na Rússia. Depois a Fórmula 1 foi para a Turquia, aí veio para Austin, aí veio para o México, né? Que apesar da pista ser muito legal, sempre está sendo nos últimos anos chata essa corrida, né? Quem sabe com o carro novo isso não muda, Matheus, já que vai poder seguir mais de perto. Vamos ver, né? Depois Interlagos, que foi fantástico, né? Foi fantástico tanto sábado como domingo. Aí venho para Qatar, que eu não consegui ver, estávamos na Taça Complete Cubes. Foi meio chata essa corrida. Foi meio chata. Não se esperava grandes coisas no Qatar, né? Porque já se avisava antes que a pista era travada, que era uma pista mais para moto, né? Ela quando foi feita, foi pensada na moto, né? Sim. O meu destaque, que vai ser o circuito urbano de Jeddah, na Arábia Saudita. Tá? Acho que já estou com um vídeo no ponto aí para a gente colocar. E terminou em Abu Dhabi, né? Abu Dhabi com mudanças na pista, ficou mais legal. Não sei se dá para dizer que ficou boa ou ótima, né? A minha grande curiosidade, Matheus, mesmo com as mudanças, é saber essa pista aí de Abu Dhabi, e todas as outras, na verdade, com esse carro novo. Essa é a minha grande curiosidade, né? Porque esse carro novo aí tem efeito solo, né? É o tal do túnel de Venturi, é o nome técnico, né? Sim. E aí eu estou muito curioso. Eu acho que o único lugar que não vai mudar nada é Mônaco, mas o resto vai mudar. Alguma mudança vai ter. Tá. Mônaco tem um detalhe aqui que eu acho que vale para Mônaco, para Singapura que volta, né? E para toda a pista desse estilo. E acho que Miami vai entrar nessa conta, hein? Ou Miami está mais para Baku, não sei. Se tu lembrar bem, o primeiro e o segundo ano do DRS, teve um monte de ultrapassagem em Mônaco. Pena que o Felipe não está aqui para escutar isso. Por quê? O carro era bem mais estreito. E aí com o DRS passava, lembra? Sim. E quando a gente viu em 94 o circuito de Adelaide, que o Felipe fala, mas olha aí, a largura da pista era bem mais larga e tal, né? Mesmo sendo de rua. Não era tão mais largo assim. O carro é que era menor. Sim, com certeza. Bem menor. Mas vamos ver, mesmo assim. Agora, eu não sei que grau que as equipes vão poder mexer nisso, sabe? Porque pode estar se criando aí também uma questão de acerto, né? E o sábado ser mais disputada, né? Um pouco mais disputa no sábado também, no treino. Sim. Se deu certo, cara, eu acho que vai entrar agora o vídeo. Vamos ver. Tá, já está. Chegou a aparecer o compartilhamento e sumiu. Formato não suportado. Tente um formato diferente. Vou tentar fazer o seguinte, peraí. Se a gente fizer por aqui, meu único medo é derrubarem a gente. Vamos ver. E agora, apareceu? Apareceu, eu acho que seria bom talvez silenciar o vídeo, deixar no mudo. Silenciado está. Isso. É React, vídeo... pô. Não, é que tem React na internet. Tem React na internet para todo lado. Pô. Se tirarem a gente por causa disso aqui, vai ser Sabe que foi engraçado, né? Um dia eu coloquei os melhores momentos aí de uma corrida, né? E a mensagem que veio foi: tudo bem, você pode colocar a gente. Vamos ver. E agora, apareceu? Apareceu, eu acho que seria bom talvez silenciar o vídeo, deixar no mudo. Silenciado está. Isso. É React, vídeo... pô. Não, é que tem React na internet. Tem React na internet para todo lado. Pô. Se tirarem a gente por causa disso aqui, vai ser Sabe que foi engraçado, né? Um dia eu coloquei os melhores momentos aí de uma corrida, né? E a mensagem que veio foi: tudo bem, você pode colocar os melhores momentos, mas se o vídeo for monetizado, quem vai receber é a FIA. Aliás, a Liga... Tudo bem, a gente não está monetizando ainda. O Chase Carey vai sentir falta desses centavos de dólar, né? Vai. Olha só, agora a gente vê eu acho, Matheus, né? A gente pode ter algumas críticas, tá? Talvez a segunda parte do circuito que começa daqui a pouco, talvez ali eu faria um pouco mais reto, para criar um pouquinho mais de possibilidade de ultrapassagem.
Agora, que é fantástico, né? Leva o carro ao extremo. Ô, Luciano, eu tô maluco para comprar o jogo novo da Fórmula 1 2021 para poder correr nessa pista. Porque, assim, é um espetáculo, assim, né? Falar, mas vocês estão assistindo, é óbvio, eu tô falando justamente por estar assistindo, ver esses caras fazendo isso com os muros perto, curvas de alta velocidade, uma em cima da outra, é legal demais. Sétima marcha ali, ó, oitava marcha, tá o Hamilton ali, ó. Sim. Aquele 56 ali deve ser o tempo, né? Pode ser alguma coisa de balanço de freio. Pode ser balanço de freio também, pode ser algum outro número, alguma coisa do acerto. Vai chegando na reta assim. E de novo em oitava marcha. Foi um dos grandes destaques da temporada, né? Foi um dos grandes destaques, né? Agora, se eu não me engano, né, Matheus, ela vai ficar 2 ou 3 anos, né? E aí vai ser feito um circuito permanente lá, né? O que se fala é isso, né? Se for, vai ser uma pena, porque é um circuito que acabou agradando muito, né? O circuito acabou agradando muito no fim das contas, deu uma corrida, né? A corrida foi muito boa. Hamilton e Verstappen na penúltima corrida do ano se pegando toda hora, né? Então, assim, seria uma pena, na verdade. Para quem glamoriza o passado, né? Semana passada teve aqui o de 81 e na semana anterior o de 82. Ambos foram definidos, talvez, na pista mais sem noção de toda a história da Fórmula 1, né? Que era uma pista feita no estacionamento de um cassino em Las Vegas, né? Sim. E a pista parece, se guardada as devidas proporções de tamanho, parece pista de kart indoor, entendeu? Que o pessoal pega lá um ginásio e faz um vai e vem. As curvas eram praticamente todas iguais, né? Essa pista aí eu achei ela fantástica. Eu só não sei por que o pessoal chamou de rua, porque não é nas ruas. Sim. Mas enfim, não é um circuito permanente, isso deu para ver. Mas eu achei aquele zigue-zague ali do início, tá? Da largada, né? Aquele logo depois da largada é simplesmente genial, assim, é fantástico. A parte que depois, quando chega lá no fundo e dá a volta, aquela parte ali, talvez, na minha concepção, talvez eu eliminasse ali. Eu acho que dá para fazer isso ali. 1 ou 2 curvas, até entrar no outro zigue-zague de novo, que termina a pista, sabe? Só para que ficasse uma reta um pouco mais longa, para dar um pouquinho mais de possibilidade de ultrapassagem num dos pontos da pista. O resto, cara, eu achei simplesmente sensacional. Quem vê sempre os pisa-fundo aqui, tanto o Última Chance como o pisa-fundo normal, que volta na semana que vem, né? Sabe que eu sempre defendo que uma das questões que melhoraria a Fórmula 1 é o fato de que hoje os carros eles estão tão bons que os limites que as pistas colocam já são superados por eles, né? Eles não são mais desafiados. E essa aí não, essa pista eu acho que desafiou o limite do carro e do piloto. Por isso que eu gostei também. Você tem total razão. E essa pista, para quem gostou dela, ela volta em breve, porque ela vai ser a segunda prova do calendário em 2022, logo depois do Bahrein, em abril, já tem Grande Prêmio da Arábia Saudita, já tem essa pista de novo. Eu tenho também uma teoria sobre... Hoje eu estou cheio de teoria, viu? Eu tenho uma teoria sobre isso também. Eu acho que a nossa percepção de corrida boa ou chata, em relação à pista, também tem a ver com a época do ano que ela é disputada. Eu tenho certeza que a corrida da Austrália vai ser mais legal esse ano do que era antes, sendo a terceira. Sim. Por quê? Porque a primeira, ela te traz um nível de ansiedade lá em cima, né? Sim. Porque tu tá louco para ver, porque faz 2 meses que não tem corrida, 3 meses que não tem corrida, e tu quer logo ver. E aí tu já larga numa pista não tão... É legal, mas não é das melhores. Eu não acho uma pista das piores, mas também tá longe de ser das melhores. E aí tu já vai largar com ela de início, entendeu? Com 2 corridas antes, os carros já vão chegar um pouco mais desenvolvidos na Austrália, a corrida tende a ser melhor. Se bem que é um ano de muita, muita novidade, Matheus. Antes do campeonato começar, a gente tem que fazer aqui, e estou sugerindo agora para ti, que é o diretor aqui do Ultra Esportes, nesse assunto de Fórmula 1, nós temos que convidar mais pessoas aí, fazer outros crossover aí com o pessoal de outros podcasts, de outros YouTube de Fórmula 1,
Porque, cara, é muita novidade para esse ano. Nas pistas também. Não é só Miami que vai entrar. A da Austrália tem várias modificações. Espanha vai ter modificação também. Spa vai ter modificação também. São várias mudanças também, Matheus. Sim, muita coisa que vai mudar, né? Então promete uma grande temporada. Vamos ver se vai ser no mesmo nível dessa temporada de 2021 que a gente vai começar a falar agora. A disputa do título, né? A disputa do título, que foi uma temporada simplesmente espetacular e em todos os sentidos, né, Luciano? Tanto na disputa pelo campeonato e quanto entregando grandes corridas também, né? A temporada entregou ótimas corridas, né? A grande maioria eu acho que foi muito boa. Sim, sim. A maior parte do ano foi legal. Nesse 10-8 aí das vitórias que tu tá colocando no gráfico, tá contando o mini prêmio lá? Tá contando. Ela conta como uma das vitórias. A gente vai ver ali que tem uns detalhes nesse infográfico, porque tem volta mais rápida, teve sprint, então tem umas pontuações a mais aqui. Então, ó, os números. O Verstappen teve 10 vitórias, o Hamilton teve 8. Pódios, 18 do Verstappen, 17 do Hamilton. Em poles, 10 do Verstappen e 5 do Hamilton. Até um número baixo de poles do Hamilton, isso foi até comentado. As poles mostram uma coisa, né? Que depois de muitos anos, a Mercedes não tinha o melhor carro. Sim. A Red Bull, ela era um pouco melhor. Ela foi melhor na média do ano. Ela foi um pouco melhor em grande parte da temporada. No final do ano, a Mercedes estava melhor. As últimas 3-4 corridas, né? E aí, Luciano, a gente já vai ver, ó. A gente vai pegar aqui essas corridas aqui, ó. É incrível, porque eles estão sempre ali em primeiro e segundo. E de cabeça aqui, nas 4 primeiras corridas, eu lembro deles se engalfiando, se ultrapassando. Sim, já de início. Já de início, né? Então, por exemplo, no Bahrein o Hamilton ganhou e o Verstappen foi segundo. O Verstappen chegou a ultrapassar, né? Isso, tem a famosa ultrapassagem que o Verstappen teve que devolver a posição. E aí, nessa corrida, eu quero chamar a atenção para isso, para o pessoal da teoria da conspiração, né? Já tem, para mim, o primeiro erro de direção de prova, né? Porque Sim. O Verstappen fez uma manobra que vinha sendo feita quase que a corrida inteira. E lá pela metade da corrida, o Michael Masi fala no rádio que não valia mais. Isso. Esse é o problema, né? Tudo bem, o Verstappen fez depois que o Michael Masi falou, né? Também a gente tem que ser honesto. Só que por que valeu metade da corrida e outra metade não? Claro. Tem toda razão. Em Imola, eles já se encontram na largada, né? O Verstappen força o Hamilton na primeira chicane, né? Logo depois da largada, e vence a corrida. O Hamilton é segundo, ó. O FL aqui é de fast lap, volta mais rápida. Então, por isso, o Hamilton fica com um pontinho a mais, né? Cada um com o primeiro e um segundo, mas o Hamilton com uma volta mais rápida. Em Portugal, também teve ultrapassagem, né? O Hamilton estava atrás do Verstappen, e aí ganhou, né? Primeiro e segundo, 69 para o Hamilton, 61 para o Verstappen. E na Espanha, Luciano, eu acho que é a maior vantagem que o Hamilton abre no campeonato. 94-80, o Verstappen é segundo com a volta mais rápida. E aí a gente pode até talvez falar que nesse primeiro bloco aqui, a Mercedes estava um pouco mais forte, né? A Mercedes mostrou força aqui, né? E assim, parecia que o Verstappen ia ter que correr um pouco atrás aí do Hamilton, porque parecia, né? 3-1, né? 3-1 nas primeiras 4. Isso, e com desempenhos da Mercedes, a Mercedes teve desempenhos muito fortes em Portugal e em Barcelona. Mas aqui começa a mostrar uma coisa já, né? Que depois o resto da temporada vai ir confirmando, né? Quando o Hamilton ganha, o Verstappen está sempre perto, né? E nem sempre quando o Verstappen ganha, o Hamilton está perto, mas vamos avançando. Vamos avançando. Aí a gente desce para Mônaco, e aí eu acho que talvez é a primeira demonstração disso. O Verstappen vence, vai a 105 e assume a liderança do campeonato pela primeira vez. O Hamilton é o 7º com volta mais rápida, vai a 108.
né? O Hamilton, por algum motivo, não fez um fim de semana legal em Mônaco, né? Absolutamente. Eu não me lembro como foi o Bottas em Mônaco. O Bottas estava em segundo, inclusive, né? Na verdade, quem largaria na pole seria o Leclerc, mas ele eu já bateu ia no puxar isso finalzinho da aí, velho. Essa classificação, né? corrida é do no. Isso. Na volta Aí o de Verstappen classificação, a Ferrari estraga e ele começa a gritar, no. Isso. O Verstappen é alçado para a pole, e o Bottas está em segundo nessa corrida, e aí a roda, ele vai para os boxes e a roda não sai, né? Ah, é aquela da porca, tá. Isso, a da porca. Travou, exatamente. comeu a rosca da porca e só na fábrica conseguiram tirar a roda. Isso. Então o Hamilton e o desempenho Toto abaixo. Wolff conseguiu dizer que a culpa era do Bottas, lembra disso? Então, quando o cara não está prestigiado, não tem A jeito. culpa era dele, meu. Não, aquela é demais. No Azerbaijão, Luciano, o primeiro abandono de um deles, do Verstappen, faltando 3 voltas para acabar, liderando a corrida. Um furo de pneu, né? E o Hamilton errando a relargada, né? Depois do safety car, ele passando reto na primeira curva, 15º também, ficou 0-0 aqui. Então, foi a prova que os dois foram mal. Foram mal, nenhum deles pontuou, né? Vitória do Sérgio Pérez. O Verstappen chuta a roda, né? Chuta a roda. Depois surgiram muitos memes com essa chutada na roda, né? Aí, Luciano, eu acho que começa o grande momento da Red Bull no campeonato. E aqui é um momento importantíssimo para a Red Bull ganhar o campeonato lá na frente. A gente às vezes não vê esses momentos, né? A gente não presta atenção, porque a gente não sabe como que vai terminar, mas aqui é o momento onde a Red Bull faz o grande esforço para ganhar o campeonato. Na França, Verstappen ganha com volta mais rápida, e o Hamilton é segundo, 131-119. Agora tem que ver, não sei qual que é a Áustria, qual que é a Estíria. No primeiro Grande Prêmio da Áustria, o Verstappen ganha, Hamilton em segundo com volta mais rápida, 156-139. Essa pontuação aqui eu acho que está com 1 ponto a mais para o Hamilton, acho que é 138, na verdade. O primeiro é da Estíria e depois vem da Áustria. Isso, da Estíria, depois primeiro da Áustria. Primeiro estado, depois o país, eles fizeram. Isso, primeiro estado, depois o país. E na Áustria, Verstappen de novo, com volta mais rápida, Hamilton apenas o quarto. Né? Teve problemas nessa corrida, na reta final da corrida, e perdeu o desempenho, ficou 182-150. Se eu não me engano, a maior diferença entre eles no campeonato se deu aqui. Né? Quase 30 pontos. Né? 32, né? Mais de 30, na verdade. 32 pontos. Aí, olha só, aqui a gente já tem que prestar atenção, porque tem uma sprint aqui, ó. Então tem o resultado maior da corrida de domingo e o resultado menor é o da sprint. A sprint, então, primeiro e segundo. Isso, primeiro e segundo. E na corrida de domingo, o Verstappen bate, né? Na disputa entre eles, mais uma disputa entre eles, e o Hamilton vence a corrida. Aí ele reduz drasticamente a diferença de pontos, né? Reduz para 8 pontos, né? Então, é uma grande redução. E na Hungria, ele assume a liderança. Na verdade, se eu não me engano, quando terminou... Não, ele assumiu a liderança mesmo. Na verdade, isso vai fazer impacto aqui no Grande Prêmio da Bélgica, porque, na verdade, o Hamilton terminou em terceiro essa corrida, mas o Vettel foi desclassificado posteriormente, né? O Vettel, que tinha sido segundo, foi desclassificado. É verdade. O Vettel foi desclassificado por falta de gasolina no tanque. Isso. O Verstappen foi acertado lá no início da prova, né? Na largada, correu com o carro bastante danificado e salvou 2 pontinhos, né? Então ficou 195-187. Então aquela distância gigante sumiu em 2 corridas que o Verstappen teve problema. Aquela distância foi embora. E aí, Luciano, um ponto polêmico, né? O pequeno prêmio da Bélgica. Uma polêmica, né? Porque aí valeram metade dos pontos, o Verstappen fez 12,5 e o Hamilton fez 7,5, né? Aí, eu acho que aí era o ponto, Luciano, que como ainda não tinha tido a desclassificação do Grande Prêmio da Hungria, o Verstappen eles saíram empatados, mas com o Verstappen líder.
por número de vitórias. Eles saíram empatados da Bélgica, porque aí a desclassificação sai depois. Eu acho que era. Eu acho que é isso. E aí, eles ficam numa... Sacanagem, né, Matheus? Porque nesse Grande Prêmio da Bélgica, o Russell tinha assombrado o mundo, né? Sim. Se classificando em segundo no sábado, né? Isso. E a gente não pôde ver ele tentar alguma coisa na corrida, né? Porque não teve corrida, né? Sim. E fica chato, porque assim, na carreira dele, eu acho que é o primeiro pódio dele, né? Sim. E aí vai ficar para sempre marcado, né? Toda vez que for falar a carreira do Russell, o primeiro pódio foi na Bélgica. Mas foi aquela corrida que teve 2 voltas em bandeira amarela. Sim, né? Sim. Ficou a marca, com certeza. Né? E lembrando que nessa classificação, que também foi debaixo de muita chuva, o Lando Norris ele vinha assombrando também na classificação, mas ele acaba batendo no início da última parte, né? No início do Q3, ele acaba batendo, mas ele liderou as 2 primeiras partes. Então, assim, era uma tarde... Sabe que isso é uma coisa interessante, que isso tem a ver com o calendário. No primeiro gráfico que tu colocou ali, que tem o número de vitórias, eu estava vendo que os dois somados, Hamilton e Verstappen, eles ganharam 18 corridas, né? E ainda teve espaço para outras 5 vitórias de outros pilotos. Sim. Isso só com esse calendário longo. Sim, isso é verdade. E a mesma coisa aqui, entendeu? O calendário é tão longo que ele te permite algumas coisas diferentes ao longo do ano. Sim. Com o perdão da redundância. Sim. Aí, Grande Prêmio da Holanda, o Verstappen vence em casa, reassume a liderança do campeonato. O Hamilton é segundo com a volta mais rápida, 224,5 a 221,5. Aí foi um dos grandes reveses de expectativa que eu tive. Eu achei que ia ser uma corrida muito legal, que a pista ia proporcionar uma baita corrida, e acho que foi a mais chata do ano. Não sei, Foi uma das mais concorre chatas, com o México, eu acho. Foi uma das mais chatas do ano mesmo. Na Itália, acidente entre eles, né? Nenhum dos dois termina, né? Mas o Verstappen faz 2 pontinhos da sprint, né? Ele é segundo na sprint, faz esses 2 pontinhos. No incidente também controverso, né? A gente falou do incidente deles, né? Do acidente deles na Inglaterra. Esse acidente na Itália eu até nem vejo culpado, não. Acho que foi coisa do jogo. Da Itália não teve culpado. Da Itália, o Verstappen ficou por fora da pista e o carro pega uma daquelas curb, né? Chama. Isso. E aí o carro salta. Não é? Se olhar pela primeira câmera, parece que o Verstappen jogou o carro para cima do Hamilton, mas depois quando tu vê, não. Tu vê que ele pega um daqueles curb e o carro simplesmente salta e aí cai em cima do carro do Hamilton. Não tem o que fazer. Na Rússia, Luciano, começa aquela questão, né? O Verstappen troca de motor e larga de último, troca tudo, né? Mas consegue chegar em segundo com aquela chuva no final, e o Hamilton ganha a corrida, mas desconta pouco, né? Numa corrida que ele tinha talvez margem para abrir muito, acaba descontando pouco, né? Grande erro do Lando Norris aí, né? Grande erro do Lando Norris com a corrida na mão, não para, né? Resolve encarar a pista de pneu slick. Ele achando que fosse o Rubinho, né? O Rubinho é que ganhou assim. Sim. Só que tem que sempre fazer um parênteses, né? Na época que o Rubinho conseguiu ganhar a corrida na chuva de pneu slick, era pneu raiado. Sim. Não era slick. E eu acho que tinha um outro fator que favoreceu o Rubinho, é que o Hockenheim era muito longo, né? Então tinha trecho que não estava chovendo. Exato. E a parte então, a parte que estava chovendo mais era a parte das longas retas. A parte cheia de curva era justamente a que não chovia. Sim. Isso acontece em circuitos mais longos, como era o Hockenheim, como ainda é Spa hoje em dia, né? Matheus, vou te confessar que assim como a maioria das pessoas nesse dia assistindo a corrida, chorei quando o Rubinho cruzou em primeiro. Era uma coisa assim que a gente, será que um dia a gente vai ver o Rubinho ganhar? Era diferente, por exemplo, do Massa. O Massa a gente sabia que não, vai chegar um momento que ele vai ganhar, entendeu? Sim. O Rubinho ele sofreu tanto no início da carreira que ele, será que um dia a gente vai ver ele ganhar? A gente tinha isso, entendeu? Ele ganhou. Ganhou Grande 11, prêmio. Né? Ganhou 11. Assim 11, como o Massa, né? Curiosamente, eles têm o mesmo número de vitórias, né? 11 vitórias. O do Massa tem um dado muito interessante, né?
O Massa é o quarto piloto que mais ganhou pela Ferrari. Sim, sim. E ele fica E ele atrás ganhou do 11 Schumacher, corridas do em 3 Lauda e anos, né? Isso, ele fica atrás do Schumacher, do Lauda e do... Quem é o Do outro? Ascari, não é? Acho que é o Ascari. Ah, é? É isso aí. Acho que o Ascari tem 12. Ele tem mais. Ele tem Mais que mais o ou Prost, mesmo então. número que o Alonso, eu acho. Sim. E mais que o Prost. Mais que o Prost. É. Turquia, foi com chuva, né? Vitória do Valtteri Bottas. O Verstappen foi segundo, o Hamilton foi quinto. Foi a corrida que a Mercedes trocou parte do motor do Hamilton, ele largou em 10º, chegou em quinto. Detalhes aí, né? São detalhes. Outra coisa, né, que mostra o monstro que esses dois foram ao longo do ano. O que tem de corrida que eles largaram lá atrás e chegaram lá na frente. Dois. Sim, sim. Daqui a pouco nós vamos falar do Grande Prêmio do Brasil, que ainda é algo absurdo. Estados Unidos foi uma corrida legal também. Sempre é. Sim. Aquela pista de Austin sempre é legal a corrida, né? Sim, sim. Com o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo com volta mais rápida. O Verstappen, se eu não me engano, ele faz a ultrapassagem ainda largada, se eu não me engano, né? Ele toma na largada, se eu não me engano. Acho que é. Grande Prêmio do México, o Verstappen vence com o Hamilton em segundo. Aí desta aqui, a Mercedes já mostrava que estava reagindo, porque ela tinha feito pole nos Estados Unidos, primeira fila do México, o Verstappen ultrapassa os dois no México, né? Na largada, né? Larga muito bem. Só que aí tinha um sentimento, né? Como tinha ganho as duas em sequência ali, Estados Unidos e México, era o sentimento assim, deu, né? Verstappen vai levar. Porque todos os analistas, tudo, e as últimas corridas, dava conta que no Brasil a Red Bull era a favorita, né? Sim. E eu lembro que o que a gente dizia, olha, na teoria mas esse ano está tudo tão diferente, as coisas estão mudando tanto, que não dá para afirmar, né? A gente falava isso, lembra, Matheus, né? E foi, né? Foi o que aconteceu. Que final de semana no Brasil, cara. Sim, sim. Eles chegam ao Brasil para uma corrida sprint. O Hamilton, eu nem coloquei o resultado dele aqui na sprint, porque ele foi desclassificado, né? Na sprint. Ele tinha feito... Seria segundo? Ele, na verdade, não, o Verstappen foi segundo. Não. O Hamilton, ele foi larga em último na sprint. Ele ficou em quinto na sprint, né? Por isso que não tem pontuação, né? Larga em último, chega quinto, ele foi desclassificado, ele fez a pole e foi muito legal, Luciano. Quem assistiu o treino de sexta, eu sempre falo isso, o treino livre, de como que a Mercedes construiu esse acerto, porque o carro não estava legal. O Hamilton reclamando e eles construíram esse acerto, né? Mas aí foi descoberto também a questão. Na verdade, ele largou em último na sprint. Na sprint, foi em quinto. Ele chega em quinto e é punido por alguma coisa que eu não me lembro. Com uma troca de algum componente do motor. Troca de algum componente do motor, larga em décimo. Domingo ele larga em décimo, isso aí. E faz a corrida espetacular, mais uma disputa entre eles, espetacular, né? E aí o Hamilton faz primeiro no domingo, faz 25. O Verstappen, com 2 segundos, faz 20, né? 18 mais 2 faz 20. E aí 332,5 a 318,5. E aí, Luciano, isso foi uma demonstração de muita força da Mercedes, que continuou no Qatar. O Hamilton sobrou no Qatar, sobrou muito. Né? E o Verstappen, ele tomou uma punição que não foi por troca de motor, foi por fechar a volta em bandeira amarela, se eu não me engano. Ele largou até em sétimo, rapidamente já estava em segundo de novo, né? E ficou 343,5 para o Hamilton. O Verstappen com o segundo mais volta mais rápida, 351,5. Né? Chegaram uma demonstração de força. E aí, quando teve essas grandes demonstrações de força da Mercedes, aí o jogo virou. Né? Aí a gente falou, agora o Hamilton vai acabar sendo campeão. Porque ele vai terminar esse resto. Né? E aí veio a Arábia Saudita, que foi uma maluquice. O Verstappen vinha para fazer a pole, inclusive, mas bateu, né, na classificação. E a corrida com eles se trocando, bandeira vermelha, se ultrapassando, punições, né? E eles saem empatados de lá, o melhor cenário possível. Eles saíram simplesmente do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Já trocou a tela? Já passou para Já trocou. Já estou vendo aqui é o Aston Martin que estava de carro madrinha, né? De safety car. Olha como e o Verstappen na pole, né?
Verstappen na pole, Hamilton em segundo. A gente até esperava o Verstappen indo embora, porque ele largava de pneu macio, mas o Hamilton fez uma largada absolutamente brilhante, né? Absolutamente brilhante a largada do Hamilton. Então a gente vai ver o primeiro lance polêmico dessa corrida daqui a pouco, né? Foi ainda na primeira volta. O Verstappen vai tentar voltar, né? Na chicane, e aí o Hamilton vai lá por fora. E aí aquela coisa dos critérios, né, Luciano? Um lance parecido com esse foi punido na Arábia Saudita e não foi punido nessa corrida, né? Esse é o grande problema. O que a Fórmula 1 está dizendo aí, né? As notícias que a gente vê da Fórmula 1 é que eles vão ter regras mais definidas esse ano, né? Vamos ver. Assim é o que esperamos precisa. Todos. É o que precisa. Olha aí como que o Hamilton sai muito na frente do Verstappen depois da passagem. E aí, essa indefinição de regras tem isso, né? Daí, o Hamilton não foi punido porque devolveu a vantagem, né? Tirou o pé para ficar a mesma distância que estava antes. Isso é totalmente subjetivo, né? Sim, só se eles estivessem lado a lado. Eles estavam lado a lado. Não tem como que ele devolver. Eu até usei exemplo na época, Puxa, eu sempre esqueço o circuito. Mas, enfim, tem vários circuitos que eles colocam, quando é assim, uma chicane assim, para tu não colocar pneu ali dentro, né? Brita, eles colocam um cone lá perto da torcida. Silverstone, acho que é um. Monza também. Eles colocam um cone... Rússia, Matheus, muito obrigado. Eles colocam um cone lá perto da arquibancada e se o cara perder a freada, ele pode voltar, só que tem que passar lá por trás do cone. Isso, e aí você perde um tempo, né? Olha aí o Sérgio Pérez fazendo o que se espera do segundo piloto, né? E foi espetacular, né? Essa disputa foi muito legal. O Pérez em altíssimo nível, não teve nada de sujo, nada de nada. Um duelo o Pérez em legal, bonito. Sim. Né? E conseguiu uma vantagem que era de 8 segundos do Hamilton para o Verstappen. O Verstappen apareceu ali a pouco mais de 2, né? Depois. Né? Então foi nesse momento que a tensão aumentou, né? Estava perto da metade da corrida, né? Sim, e porque o Hamilton tinha aberto uma vantagem grande, né? E aquela disputa entre eles, que aconteceu entre eles na largada, não aconteceu mais, né? Justamente por causa dessa vantagem, né? E aí o Pérez fez esse brilhante trabalho, né? A gente vê ali como está reduzindo. Se não fossem os incidentes, o Hamilton ia ganhar frouxo a corrida, né? Sim. Mas os incidentes fazem parte da corrida, né? Sim. Isso aí estava 1 segundo lá. Isso aí é que nem no futebol, quando o jogo está mais para um time, aí tem uma falta, um gol de falta, ou uma expulsão, e depois no outro dia vem alguém e diz, só por causa... Não, mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, com certeza. E então, aí na corrida também, os incidentes fazem parte. O campeonato foi tão legal, né, Luciano? Porque a corrida, ela ainda ficou essa tensão ainda, né, do campeonato. Sabe o que é interessante nessa corrida, Matheus? É que, de certa forma, essa corrida sozinha resumiu o ano. Sim, ela resumiu. Perfeito. Porque várias coisas que a gente não espera aconteceram, né? Quando tu acha que um vai ganhar outro. E aí é o grande erro do Michael Masi para mim. Tá? Era bandeira vermelha, né? O grande erro é agora. É bandeira vermelha, pô. Entendeu? Todo o resto é decorrente desse primeiro erro. Sim. Porque, pensa bem ali, faltavam 5 voltas. Aí você forma, né, o grid, larga parado, um estava em primeiro, o outro em segundo. Como a regra da Fórmula 1 permite, os dois iam estar com os melhores pneus. Sim. Né? Largariam para... Na verdade, daria 4 voltas, né? Porque a primeira é a largada, né? Isso. Ou não conta? Aquela volta... Não conta a volta da formação. Não conta a volta da formação. Seriam 5 voltas. Então teria 5 chances de a gente ver troca de posição. Isso. E a gente viu também, né, Luciano, que ele não estava seguro sobre a questão dos retardatários, que a primeira parece que não vai deixar, depois aparece que vai deixar, né? Então, assim, não se tinha uma segurança sobre o que fazer naquele ponto. O melhor... A gente está gravando isso aqui, vamos ser sinceros com a nossa audiência, né? A gente está gravando esse programa, e um dia depois de terem saído novos áudios sobre esse caso, e os áudios são a pressão, né?
São áudios São. pressionando o Masi para fazer isso, né? Para deixar só os que estão entre os dois passar. O que Sim. ou deixava todos ou nenhum, mas aí tinha a questão que não ia dar tempo, mas só não ia dar tempo porque também ele demora a decidir. Porque Sim. até para todo mundo passar daria tempo se ele fizesse logo que deu o safety car. Sim. Claro que dava. Não leva mais do que uma volta. Não, Mas não isso também leva. leva a outras conjecturas, né? Como, por exemplo, se tivesse na regra que tu não precisa deixar eles passarem pelo carro de segurança, que basta os retardatários encostarem ali para a direita e os que estão, né, na volta do líder passarem pela esquerda, por exemplo, e aí reorganiza, também daria tempo. Mas isso não tem na regra. Pois é, a bandeira vermelha colocaria isso tudo no lugar. Né? Deixaria perfeito. E que foi usada por acaso. Olha aí a ultrapassagem do título na última volta, né? O Verstappen fazendo a ultrapassagem do título. E eles vão disputando ainda por mais algumas curvas. Realmente é o resumo do campeonato, né? E o Pérez sai da corrida porque a Red Bull estava com medo que o carro dele estragasse e a bandeira amarela fosse estendida. Exatamente. Foi exatamente por isso. E aí, Luciano, é uma coisa que eles têm que estudar, né? Sim, porque o campeonato não podia terminar em bandeira amarela, em safety car, de forma alguma, né? Isso não podia acontecer. Matheus, só, desculpa te interromper, mas esse lance aí que acabou de aparecer, faltava 4 curvas para acabar a corrida e quase que o Hamilton passa de novo. Sim, 4 curvas para acabar o campeonato. Se o Hamilton tivesse com o pneu um pouquinho melhor, talvez eles disputassem mais, né? Talvez desse, né? E isso é interessante. Mas a gente na transmissão, eu lembro que a gente até ressaltou, né? A gente falou, bandeira vermelha. Foi a primeira coisa que eu falei na transmissão, porque foi o que ele, por acaso, usou no Grande Prêmio do Azerbaijão. Foi pelos detritos na pista, foi para os outros pilotos poderem trocar o pneu, porque o Verstappen teve um problema de pneu, mas é um artifício que você pode utilizar. Tinha, né? Sim. Não, é engraçado o seguinte, né? Eu me lembro, até ouvi o Fábio Campos falar disso aí, é que tem situações que tu pode chamar bandeira vermelha, né? Sim. Mas se ele usou uma regra extra para os retardatários passarem o primeiro, podia ter usado uma regra extra, então, para dar a bandeira vermelha. Porque eu acho que a Mercedes, no fim, se ela perdesse, que desse bandeira vermelha, ela poderia até chiar, né? Eu acho. Mas, poxa vida, não ia ter como. Era o que dava para fazer. Não, e chiar por chiar, chiou nessa situação. Né? Então, assim... Mas Matheus, uma coisa a gente tem que dizer, né? Até por causa do pessoal aí que acha que é tudo armado e tal. Isso não diminui em nada o Verstappen, viu? Jamais. O Verstappen foi um pilotaço, pilotou em alto nível o ano inteiro, né? Não teve lá muitos períodos assim de baixa, não teve? Não. Ele teve mais problemas, no fim das contas, né? Isso aí. Ele sempre foi ou o melhor ou o segundo melhor do fim de semana, basicamente o ano inteiro. O Hamilton não. O Hamilton teve uma parte ali do campeonato que pareceu que ia ficar, né? Depois ele reage. O que mostra também que também merecia o título. É um raro campeonato. A gente faz o Última Chance, tem vários campeonatos que terminam na última corrida, mas que um dos dois, ou porque o carro era melhor, ou porque circunstâncias o ajudaram, chega ali na disputa do título. Às vezes, quando o campeonato termina com 3 disputando o título na última corrida, mas tu tem um terceiro que chega na final assim, ele precisa que os outros 2 saiam da corrida e ele ganhe. Mas ele tudo bem, ele pode ser, e por isso ele está ali no gráfico. Sim. Esse de 21, não. Se o Hamilton ganhasse, seria merecido, e se o Verstappen ganhasse, seria merecido como foi. É muito, muito raro a gente ver isso, cara. Raríssimo. Entendeu? Raríssimo. Então, a gente tem que até fazer um exercício agora antes de começar 22, Matheus. A gente não pode entrar 22 achando que vai ver 21 de novo. Eu tenho que fazer esse exercício tanto na Fórmula 1 quanto no futebol, na verdade. Se repetir, que bom, cara, vai ser maravilhoso. Mas, olha, é praticamente não vai, impossível. Né? É impossível. É quase.
Vamos deixar no quase. É quase impossível. Não é quase impossível que 2 caras cheguem na última corrida podendo ser campeão. E nem que sejam eles de novo, né? Pode ser que sejam eles de novo. Ou até que sejam 3, que apareça um outro cara aí, né? Mas eu acho que assim, desse jeito, assim, com os 2 sensacionais, como teve esse ano, os 2 foram sensacionais, cara. Sim. Os 2 foram sensacionais. E os carros praticamente do mesmo nível, né? Deu esse, né? A soma carro-piloto estava deixando tudo muito, muito parelho, né? E aí traz esse campeonato com corridas muito legais e o que eu acho mais legal é eles batendo roda na pista em vários momentos do campeonato. Isso é que é legal. Sim. Né? E as várias reversões de expectativa que teve. Porque assim como no Brasil se esperava que a Red Bull sobrasse e o Hamilton fez o que fez, teve várias pistas que era o contrário, que tu dizia, não, aqui vai dar Mercedes. E lá o Verstappen ganhava. Sim. Né? Então, teve várias situações que tu achava que seriam óbvias. Por exemplo, o Grande Prêmio da Bélgica, que todo ano é uma corrida legal, foi um terror, né? E a França, que vinha apresentando, França e Rússia, que vinham nos últimos anos apresentando corridas chatíssimas, foram das mais legais do ano. Sim. Até isso aconteceu. Sim. Com o Verstappen fazendo uma ultrapassagem para cima do Hamilton para ganhar a corrida. Né? Isso aconteceu em vários momentos, né? Um deles fazer a ultrapassagem em cima do outro para ganhar a corrida. Isso em vários momentos. No final, em quantos pontos ficou a diferença? 6? Ficou em 8 pontos, né? Porque o Verstappen ainda tinha a melhor volta, né? Ele fez a melhor volta. Ficou em 8 pontos. Eu fiz uma conta aqui, ó, rapidinho. Só me ajuda para ver se eu não errei, tá? O Verstappen fez 7 pontos na sprint e o Hamilton 2. Foi isso? O Verstappen teve segundo, fez 2. Só aí ele fez 5 pontos a mais que o Hamilton. 4, fez 7. O Hamilton teve esse dado dele não fazer muitos pontos na sprint, né? Ele só pontuou em uma delas. Só aí o Verstappen teve 5 pontos de vantagem sobre o Hamilton. Ainda ganharia se não tivesse as sprints com 3 pontos de vantagem, né? Mas é um dado interessante para se colocar. Sim. Aliás, as sprints primeiro disseram que iam ser 6 e agora elas subiram no telhado, viu? Sim, subiram no telhado. Porque tem equipe aí dizendo que gasta muito mais dinheiro, enfim. É isso, Luciano. Que temporada, né? Que temporada fantástica, temporada de 2021. Deixo para você fazer suas declarações finais sobre essa temporada espetacular. Olha, Matheus, talvez essa podia ser a minha fala de abertura, mas já que eu não fiz na abertura, eu vou fazer no encerramento, porque essa temporada ela foi tão surpreendente, que um dos carros que a gente mais detestou, né, tipo de carro mais detestou na Fórmula 1, e que a gente tinha certeza que esse tipo de carro jamais nos daria um campeonato competitivo, acabou fazendo o que fez, né? Claro, com modificações, teve o tal do corte no assoalho, né? Que emparelhou. Há quem diga que essa mudança já foi pensada para ser melhor para a Red Bull, pior para a Mercedes, que era para emparelhar mesmo. Não sei, entendeu? Se o cálculo chega nesse nível, né? Mas o fato é que a gente tinha certeza, eu me lembro que a gente sempre falava, não, enquanto for esse carro, não vai ter diferença, o campeonato vai ser sempre assim. E aí teve um campeonato que não foi. O que nos deixa com ainda mais curiosidade para 2022, Matheus. Que campeonato fantástico 2021. Temporada do Última Chance, agora só no final do campeonato de 22, eu acho, né? E aí a gente vai entrar nos anos 70, é isso, né? Isso, vamos adentrar os anos 70 com o Última Chance. Vamos ver, quem sabe, nas séries de meio de ano da Fórmula 1 a gente consegue fazer alguns episódios. Pelo menos nos anos 70 só vão ter 2 episódios. Quem sabe no meio do ano a gente faz pelo menos os 2 dos anos 70, porque aí depois, lá no final do ano, a gente só faz os anos 60 para trás. Quem sabe isso? Perfeito. Então é isso, pessoal. A gente chega ao final do Pisa Fundo Última Chance, temporada 2021, uma das mais espetaculares da história da Fórmula 1. Se você que curtiu esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, coloque aqui sua opinião sobre a temporada de 2021, se você torce para o Hamilton, torce para o Verstappen, se você quer a cabeça do Michael Masi, se você não torce por ninguém, se só quer o fogo no parquinho.
Coloca aí pra gente o que você achou dessa temporada de 2021, que foi absolutamente fantástica. E a gente volta, então, o próximo episódio do Pisa Fundo Última Chance será sobre a temporada de 1976, disputa entre James Hunt e Nick Lauda, que é retratada no filme Rush. A gente vai falar sobre essa temporada, do acidente do Lauda, né? Vamos falar disso tudo no próximo episódio do Pisa Fundo Última Chance, que deve ser no meio do ano. É isso, pessoal. Inscreva-se e até a próxima.